Escrever a biografia de qualquer pessoa é um desafio. Normalmente, o problema está em avaliar as fontes, comparando os preconceitos de uma crônica versus outra. Valguinjart, me disseram, ao escrever sua série bem conceituada sobre a Rainha Lobo da Solidão, usou mais de 100 narrativas contemporâneas. Não posso reclamar que minha tarefa tenha um problema semelhante. Há apenas um registro do homem chamado Topal, o piloto, o mais antigo explorador Aldmer conhecido de Tamriel. Apenas 4 pequenos fragmentos de versos do épico Pai do Níben sobreviveram até os dias atuais, mas eles oferecem uma visão interessante, embora controversa, da Era Merética Média, quando Topal, o piloto, pode ter navegado pelos mares ao redor de Tamriel. Embora Pai do Níben seja o único registro escrito das viagens de Topal, o piloto, não é a única prova de sua existência. Entre os tesouros da grande torre de cristal da ilha Somerset estão seus mapas brutos, mas fascinantes, seu legado para toda Tamriel. A tradução do Aldmer Udendra Nibenu, Pai do Níben, é minha, e aceito que outros estudiosos possam discordar de algumas das minhas escolhas de palavras. Não posso prometer que minha tradução esteja à altura da beleza do original. Eu apenas me esforcei para uma coerência simples. Fragmento 1. Segundo navio, o Pasquiniel, tripulado por piloto. Iliu, deveria seguir a direção sul. Vaistone, e o terceiro, o Níben, tripulado pelo piloto Topal, era para seguir o nordeste. Apontando a pedra do caminho, as ordens do Torre de Cristal, eles deveriam navegar para 80 luas e depois retornar para contar. Somente Níben retornou a Firstolde, carregado de ouro, especiarias, peles e criaturas estranhas, morto e vivo. Embora, infelizmente, o velho Inhunofe Topal nunca tenha sido encontrado, ele contou as histórias das terras que visitou ao Maravilha de Todos. Durante 66 dias e noites, ele navegou, sobrevoando ondas de intenções terríveis, passando por redemoinhos, através névoa que queimava como fogo, até que ele alcançou foz de uma grande baía e ele desembarcou em um prado ensolarado de vales suaves. Enquanto ele e seus homens descansavam, ouviu-se um uivo assustador, e orcs horríveis saíram do escuro. Glen, dentes de canibal coagulados com sangue. Durante séculos, estranhas bolas cristalinas foram desenterradas nos locais de antigos naufrágios e docas de Aldmer, artefatos peculiares das eras Merética e do Amanhecer que intrigaram os arqueólogos até que foi demonstrado que cada uma tinha uma tendência a girar em seu eixo em uma direção específica. Havia 3 variedades, uma que apontava para o sul, uma que apontava para o nordeste e uma que apontava para o noroeste. Não se sabe como eles funcionam, mas eles pareciam sintonizados com linhas particulares de poder. Essas são as pedras do caminho do fragmento, que cada um dos pilotos usou para apontar sua nave na direção que eles foram designados a seguir. Um navio com um nome não mencionado no fragmento levou sua embarcação para o noroeste, em direção a Traz e Okuda. O Pasquiniel pegou a pedra do caminho do sul e deve ter navegado em direção a Piandonia. Topal e sua pedra do caminho do nordeste encontraram o continente de Tamriel. Fica claro neste fragmento o que os 3 navios foram designados a fazer: encontrar uma passagem de volta para Odin-Unofe para que os Aldmer que agora vivem em Somerset pudessem aprender o que aconteceu com sua antiga terra natal. Como este livro pretende ser um estudo de Topal, o piloto, dificilmente há espaço para se dedicar a diferentes teorias do êxodo Aldmeri e de Odin-Unofe. Se eu estivesse usando este poema como minha única fonte, eu teria que concordar com os estudiosos que acreditam na tradição de que vários navios deixaram Odin-Unofe e foram pegos por uma tempestade. Aqueles que sobreviveram encontraram seu caminho para Somersetaio, mas sem suas pedras do caminho, eles não sabiam em que direção ficava sua terra natal. Afinal, que outra explicação há para 3 navios indo em 3 direções opostas para encontrar um lugar? Naturalmente, apenas um dos navios retornou, e não sabemos se um ou ambos os outros 2 encontraram o velho Inhunofe, ou pereceram no mar ou nas mãos dos antigos Piandonianos, Sloado ou Yokudanos. Devemos assumir, a menos que pensemos que os Aldmer são particularmente idiotas, que pelo menos um deles deve ter apontado na direção certa. Pode muito bem ter sido Topal, e ele simplesmente não foi para nordeste o suficiente. Então, Topal zarpando de Firstolde segue para nordeste, que coincidentemente é o mais longo que se pode viajar ao longo do mar Abessiano sem atingir terra de qualquer tipo.
Se ele tivesse viajado direto para o leste, ele teria atingido o continente em algum lugar no que é agora o oeste coloviano de Cyrodiil em algumas semanas. Se ele tivesse viajado para o sudeste, ele poderia ter alcançado a Corcova de Valenvoorde em alguns dias. Mas nosso piloto, a julgar por seus próprios mapas e nossos mapas modernos, navegou em linha reta para nordeste, através do mar Abessiano, e para a Baía Ilíaca, antes de tocar o solo em algum lugar perto da atual Anticlère em 2 meses. As colinas verdejantes e ondulantes do sul de High Rock são inconfundíveis neste verso, reconhecíveis por qualquer um que tenha estado lá. A questão, é claro, é o que fazer com essa aparente referência aos orcs ocupando a região. A tradição diz que os orcs não nasceram até depois que os Aldmer se estabeleceram no continente, que eles surgiram como uma raça distinta após a famosa batalha entre Trinimac e Boetia na época de Hesdain. É possível que a tradição esteja errada. Talvez os orcs fossem uma tribo aborígene anterior à colonização Aldmeri. Talvez eles fossem um povo amaldiçoado, Orcimeren Aldmeris, a mesma palavra para orc, de um tipo diferente, cujo nome seria dado aos orcs em uma era diferente. É lamentável que o fragmento termine aqui, pois mais pistas para a verdade estão, sem dúvida, perdidas. O que está faltando entre o primeiro fragmento e o segundo é apreciável. Deve ter se passado mais de 80 meses, porque Topal está no lado oposto do continente de Tamriel agora, tentando navegar para o sudoeste para retornar a Firsthold, após seu fracasso em encontrar Odin Unofei. Fragmento 2. Nenhuma passagem para o oeste pôde ser encontrada nos penhascos de aço, que se projetava como a mandíbula de um gigante, então o Nibem. Navegamos para o sul, ao passar por uma ilha arenosa e florestada que prometia santuário e paz. A tripulação comemorava com alegria. Então a exultação se transformou em terror quando uma grande sombra surgiu das árvores em asas de couro como uma capa que se desenrola. O grande lagarto morcego era grande como o navio, mas bom piloto. Topal apenas levantou seu arco e acertou na cabeça. Quando ele caiu, ele perguntou ao seu boçan: "Você acha que ele está morto?" E antes que atingisse as ondas de Barba Branca, ele: "Atire mais uma vez em seu coração para ter certeza." E assim, por mais 40 dias e 6, o Nibem navegou para o sul. Podemos ver que, além da proeza de Topal como navegador, cartógrafo, sobrevivencialista e contador de histórias, ele é um mestre do arco e flecha. Pode ser licença poética, é claro, mas temos provas arqueológicas de que os Meretic Aldmer eram arqueiros sofisticados. Seus arcos de camadas de madeira e chifre desenhados por fio de seda prateado são lindos, e ainda assim, ouvi especialistas dizerem, milênios depois, muito mortais. É tentador imaginar um dragão, mas a criatura que Topal enfrenta no começo deste fragmento parece um ancestral do Clifracer da atual Morrowind. O litoral traiçoeiro do penhasco parece a região ao redor de Necron, e a ilha de Gorn pode ser onde fica o ninho do lagarto morcego. Nenhuma criatura como essa existe no leste de Morrowind, até onde eu saiba, atualmente. Fragmento 3. As terras pantanosas fétidas e malignas e seus lagartos humanos recuaram para o leste, e Topal e seus homens. Os corações ficaram muito felizes com a visão de oceano azul diamante, puro e doce. Durante 3 dias, eles navegaram com grande alegria para o noroeste, onde Firsthold o chamou, mas a esperança morreu. Em horror, como a terra, como um escudo de bloqueio se ergueu. Antes deles, Topal, o piloto, ficou muito irado e consultou os mapas que ele havia desenhado fielmente, para ver se é melhor ir para o sul, onde o continente deve acabar, ou tomar o rio que serpenteou por uma passagem ao norte. Norte! Gritou ele para seus homens tristes. Para o norte nós vamos. Agora! Não tema, norte! Rastreando os movimentos de Topal, vemos que ele contornou a orla de Morrowind e mergulhou no sul de Blackmarsh, aparentemente determinado a seguir sua pedra do caminho o melhor que puder. O pântano que ele está deixando provavelmente está perto do atual Gideon. Sabendo o que sabemos agora sobre a personalidade de Topal, podemos entender sua frustração na baía entre Blackmarsh e Elsveir. Aqui está um homem que segue suas ordens explicitamente, e sabe que deveria ter ido para o sudeste através de caminhos fluviais para chegar a Firsthold. Olhando para seus mapas, podemos ver que ele tentou encontrar passagens, pois mapeou o mar interior de Morrowind,
e vários dos tributários pantanosos de Black Marsh, sem dúvida sendo afastado pela doença e pelas ferozes tribos argonianas que dissuadiram muitos outros exploradores depois dele. Com um mapa moderno de Tamriel em mãos, podemos ver que ele faz a escolha errada ao escolher ir para o Nordeste em vez de seguir para o Sul. Ele não poderia saber então que o que ele percebia ser o continente infinito era apenas uma península saliente. Ele só sabia que já tinha viajado muito para o Sul, e então ele tomou uma decisão inteligente, mas incorreta, de subir o rio. É irônico que esse grande erro de cálculo hoje carregue sua marca da história. A baía que ele pensou ser um oceano sem fim é agora conhecida como Baía de Topal, e o rio que o levou ao erro compartilha o nome de seu barco, o rio Niben. Fragmento 4. Os demônios felinos de 4 e 2 pernas corriam pelo rio. Comprimento, mantendo sempre o barco em seu. Visão de olhos verdes, sibilando e cuspindo, e rugindo de raiva. Mas os marinheiros nunca tiveram que desafiar as costas, pois as árvores frutíferas os acolheram, deixando cair suas braços estendidos até a beira do rio como se abrace o mar, e os homens pegaram-o fruta rapidamente antes que os gatos pudessem atacar. Durante 11 dias, eles viajaram para o norte, até chegarem para um lago cristalino e 8 ilhas de beleza e paz inigualáveis. Criaturas brilhantes e voadoras de cores gloriosas. Cumprimentou-os na língua Aldmeri, fazendo o mar se perguntar, até que eles entendi que eles estavam apenas retornando a ligação. A palavra que eles estavam falando sem. Entendendo isso, e então os marinheiros. Sorriu. Topal, o piloto, ficou encantado com as ilhas. E os homens emplumados que viviam lá. Ali o Niben permaneceu por uma lua, e o pássaro. Os homens aprenderam a falar suas próprias palavras. E com pés em garras, para escrever. Com alegria pelo novo conhecimento, eles fizeram Topal seu senhor, dando-lhe suas ilhas para o presente. Topal disse que voltaria algum dia, mas primeiro ele deve encontrar a passagem leste para Firstolde, então, distante. Este último fragmento é agridoce por uma série de razões. Sabemos que esse povo estranho e amigável emplumado que o piloto encontra estará perdido. Na verdade, esse poema é o único em que há menção às criaturas pássaros de Cyrodiil. A alfabetização que Topal lhes dá evidentemente não é suficiente para salvá-los de seu destino final, provavelmente nas mãos dos demônios gatos, que podemos assumir como antigos Khajiit. Sabemos que Topal e sua tripulação nunca encontram uma rota das 8 ilhas que são a moderna cidade imperial até a Baía Iliac. Seus mapas contam a história onde este poema perdido não pode. Vemos sua mão enquanto ele traça sua rota pelo Niben até o lago Rumari, e, depois de tentar alguns afluentes que não levam aonde ele quer ir, podemos imaginar a frustração de Topal, e de sua sofrida tripulação, quando eles retornam pelo Niben até a Baía de Topal. Lá, eles evidentemente descobriram seu erro anterior, pois vemos que eles passam pela península de Elsveir. Eventualmente, eles viajaram ao longo de sua costa, passando pelas praias de Valenvoode e, eventualmente, para casa. Normalmente, contos épicos terminam com um final feliz, mas este começa com um, e os meios pelos quais ele foi realizado são perdidos. Além das extraordinárias criaturas pássaros da atual Cyrodiil, tivemos vislumbres de antigos orcs, talvez, antigos Clifacers, antigos Argonians, e neste fragmento, antigos Khajiit. Uma história e tanto em algumas linhas de versos simples, tudo porque um homem não conseguiu encontrar seu lar e tomou todas as direções erradas para refazer seus passos.